Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante, chupadora de babas de beijo grego alheio. Gente, depois de muito tempo, estamos aqui de volta. Uma meia dúzia de gato pingado pediu pra fazer vídeo e a gente atende essa meia dúzia de gato pingado. Entendeu? Vamos lá, o que temos aqui pra vocês do elemento terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Iniciando com o mundo, o Rei de Espadas no negativo e o 9 de Copas no positivo. Muito interessante. Olha só que energia gostosa. Vocês aí do Triângulo, né? Que esse canal aqui foi muito mal falado, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo. Gente, eu não sou a favor de triângulo. Eu justamente fiz esse canal para atender essas questões que ficam por debaixo do pano, que a gente sabe. E essas questões que ficam por debaixo do pano precisam ser faladas, precisam ser elaboradas, não é verdade? Óbvio que na sua terapia também, mas aqui a gente leva isso para o entretenimento. O mundo, para quem é do elemento terra, representa aqui no tarô, né, dos triângulos, a possibilidade de novos inícios e finalizações, que são finalizações negativas, com energias negativas. Por que que eu tenho o Rei de Espadas, que nessa configuração, dentro da questão triangular, significa que há uma necessidade de você deixar ir questões que estão relacionadas à sua mente, principalmente. O Rei de Espadas, ele tá sim configurado no elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, mas também representa questões relacionadas à sua mente, questões relacionadas às suas questões mentais, ou a essa treta, né? Eu tenho 9 de copas aqui no positivo, que significa o quê? Vocês aí do elemento terra têm todo um caminho brilhante para justamente lidar com as suas questões emocionais. E essas questões emocionais traz para vocês uma realização, enfim, uma concretização de desejos, que aqui estava bloqueada justamente porque existia uma energia no mental que favorecia a sua inércia. E essas questões já se finalizaram. As questões relacionadas, se você se relaciona com o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, tu sabe que este processo, se tá dentro dessa coisa triangular, se finalizou, certo? Então aqui, até como um compromisso aqui com meus poucos inscritos, mas é pouco, mas traz algum sentido, ajuda alguém. Se já ajudar alguém, uma pessoa dessas 50 e poucas, eu já tô feliz. E se ajudar você e você achar que pode ajudar outras pessoas, nada como compartilhar. Se inscrever, se você só tá aqui, né, dar uma sapiada, para que eu me sinta comprometida aqui com vocês para trazer essas energias, ok? Então, estamos combinados. Se faz sentido, deixe seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos, certo? E aqui, voltando para nosso elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio, vocês estão agora com a mente muito mais expansiva, né? Se você aqui foi a corna, por exemplo, você começou a entender, né, tipo, onde me encaixo nessa situação. Óbvio, se a gente vai falando de relacionamento tóxico, às vezes, né, você reproduz aí nos seus relacionamentos algo com que você tá familiarizado. Ninguém tá botando que a culpa é sempre do corno, não. Às vezes, você foi educado numa família doida, numa família às vezes desestruturada, onde a figura masculina ou feminina te colocou, ele te implantou, na verdade, um tipo de comportamento e você busca relações que se familiarizam contigo. Então, aqui, nesta configuração, mostra o quê? Que a sua mente se expandiu e que você começa a lidar melhor com as suas situações. Mostra que você agora sabe separar tanto o que é você quanto o que é o mundo
né? Carta do Mundo fala exatamente isso, e que você está aberta agora para um processo melhor de esclarecimento interno. E esse processo de esclarecimento interno envolve sim os seus desejos, as suas questões. 9 de copas, você começando a entender que o prazer é importante para você, que o prazer é importante para sua pessoa, para que você consiga também recarregar suas baterias. E entende que às vezes situações tóxicas, como esse rei de espadas no negativo, representam o quê? Pessoas que tentam de alguma maneira te manipular, porque o rei de espadas no negativo é aquela pessoa que com a energia, sabe, do imperador no negativo, aquela pessoa que quer impor a sua verdade, que quer colocar ali as suas questões e que quer que as coisas sejam do jeito dela. E você já passou, já sofreu muito a sua vida toda. Se você é uma pessoa mais madura, você já comeu o pão que aquele lá já amassou, né? Então, no fundo, você já viveu muito para entender que o que importa, na verdade, é aquilo que te faz bem. Esse 9 de copas é aquilo que te dá sentido, né? É aquilo que te expande a sua cabeça, que te coloca no mundo evidência em tudo e que, no fundo, é a priorização da sua própria paz. E nesse sentido, um triângulo não faz muito sentido, não é verdade? Quando a outra parte não traz paz e não traz esse 9 de copas, né? Não traz uma agregação de valores, né? Não traz ali uma positividade, né? Não traz ali um foguinho na menina, não traz ali um levantar, né, da moral, uma rigidez gostosa, não tem sentido, né? Então, para que investir em algo que não te agrega, não é verdade? Então, aqui as energias que está trazendo aqui o meu tarô do alienígena, ele mostra exatamente isso, que é muito mais importante que você se lance para o mundo, busque a sua felicidade, do que ficar numa relação tóxica com pessoas manipuladoras que gostam, né, de estar trazendo você para o campo delas, para baixo. Então aqui você já aprendeu. O mundo é meu e eu vou soltar aquilo que me importa. Óbvio que a gente tem que saber com quem a gente está lidando, né? Porque energias femininas sofrem muito, né? As mulheres sofrem muito quando elas querem colocar o seu valor no mundo, né? Elas sofrem por quê? Porque existe, né, uma questão ali voltada, né, para essas coisas mais red pill que quer controlar as mulheres. Só que nesse sentido, no lado negativo, esse rei de espadas, para quê? Sendo que a coisa podia ser muito mais equilibrada para esse 9 de copas, para o prazer, para que todo mundo usufruísse da mesma energia de expansão. Então, o recado aqui para você de Touro, Virgem, Capricórnio, elemento terra, é: você tem o direito de buscar a sua felicidade no mundo e dar tchau para uma situação que é puramente 9 de espadas, uma situação que te traz para uma negatividade, para um controle, por aquela coisa da manipulação. Você merece o melhor. Seja você a corna que sofre, né, na mão de uma pessoa que às vezes pode ser narcisista, uma pessoa controladora, manipuladora, seja você, né, a amante que já viu, né, que tem outras possibilidades, e você, o traidor, tá buscando lá de fora algo que você precisa trabalhar dentro, né? Às vezes você cai aí no mundo buscando esse 9 de copas, mas no fundo você vibra nessa coisa rei de espadas, né? Você vibra nessa coisa de querer ter o controle sobre as situações. Veja que aqui existe um lado específico, o lado do traidor está no negativo. E aqui são energias tanto de quem está preso num triângulo porque não consegue sair, sabe? Amante, puta, gosta da pessoa, mas está ali sendo controlada, né, pelo traidor. E aqui a pessoa traída vendo que o mundo se abriu para que você busque a sua felicidade. E a energia do traidor é você aí, que é o traidor que estiver escutando e for do elemento terra, você sabe que você tá nessa posição de rei de espadas no negativo,
e dominando esse mundinho, né, através do coração dessas mulheres ou desses caras, dominando através das emoções. E é assim que você conquista, né, na lábia do tipo, do emocional. Mas no fundo, você vibra nesse rei de espadas, por quê? Porque você ainda não descobriu o caminho real desse nove de copas, dessa realização. Então vamos lá. O que mais a gente tem aqui para vocês de touro, virgem e capricórnio? E, vamos lá. Tem uma cartinha aqui, ó. Ó, aí peguei, peraí. Gente, eu embaralhei olhando. Vamos aqui, nada de colocar energias que facilitam aqui as interpretações, né? A gente tem que ir pelo que cai. Vamos lá. Aqui caiu uma. Temperança, faz todo sentido, né? Vocês buscando um equilíbrio dessas jarras. Com 9 de copas com 10 de copas, vocês com a temperança, vocês vão chegar nesse equilíbrio, vocês merecem essa realização, esse contato pleno. E ó, gente, se vocês estiverem se relacionando com o elemento água aqui, né, peixe, escorpião e câncer, aqui tem uma probabilidade de um sucesso interessante para vocês. Apenas entenda que você tem que ter ali um certo equilíbrio emocional. Tem muitas cartas positivas de sentimento e de elemento água, né? No positivo. Olha que interessante, que gostoso. Aqui, vamos pegar mais uma aqui, finalizar com a negativa. Ás de paus. Os inícios aqui, gente, com o elemento fogo, não é muito positivo. Por quê? O ás de paus, assim, que seria, se estivesse aqui do outro lado, ia ser bem legal, bem caliente. Aqui, o que você sente, né? Que se você estiver preso com uma energia de Sagitário, Áries, Leão, aqui, do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, essas energias estão vibrando negativamente. Quer dizer que não há uma possibilidade de uma concretização, ou se você estiver forte aí no mapa, ou com quem você estiver se relacionando, não há uma possibilidade de uma concretização saudável do ponto de vista emocional. Porque eu tenho duas cartas no negativo que mostram, assim, inícios com pessoas controladoras ou reinício, se você está querendo fazer uma reconciliação. Se for com o elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, ou se for com o elemento terra, né? Terra não, olha só, terra eu tô pensando, se você for com terra também, né, gente, porque a gente nunca fala nada aqui por acaso, mas se for com o elemento fogo, que é o que tá aparecendo aqui, Áries, Leão e Sagitário, existe aqui uma situação que você vai ter que equilibrar. A balança aqui da temperança, né, não é nem a balança, assim, os jarros da temperança, elas são símbolo do emocional e do racional, que você precisa entender. Há uma necessidade aqui, ó, de você saber, né, as energias que você tem que limpar. Essa vassoura não tá aqui por acaso, né? Esse jarro que você enfia a mão aí, que você às vezes tenta buscar ali como uma forma de recompensa, ou mesmo você tentando se buscar numa situação, pode colocar numa situação de desequilíbrio. Então, a temperança é uma carta lenta. Então, a gente sabe que a paciência aqui é o seu elemento chave para essa situação. Você tem 2 arcanos maiores no positivo, quer dizer que essa leitura é muito forte para vocês aí de Touro, Virgem, Capricórnio. Há uma necessidade real de você equilibrar algo que está totalmente desequilibrado, de você se colocar no lugar da pessoa racional, né? Você tem ali o rei de espadas, que mostra no negativo que aqui faltou um pouco de racionalização para essa questão. Não importa em que posição você está do triângulo, esse canal aqui é o canal da leitura de triângulos amorosos, mas ele
é uma espiritualidade, né? A gente está trazendo as falanges do lado que traz essas coisas até mais negativas, os Exus, que mostra aqui, as pombagiras, que mostra aqui coisas que vocês precisam tratar, né? Então aqui eu tenho o Rei de Espadas numa posição extremamente reflexiva do ponto de vista de que você precisa ter uma racionalidade, de que você precisa buscar no processo de racionalização inícios que sejam inícios mais concretos e com pé no chão, sabe? Tipo, tá faltando pé no chão aqui. Então, por isso que essas cartas saíram, às vezes, no negativo, porque às vezes você, por uma questão de tchaca-tchaca-rabuchaca, né? Porque o Ás de Paus no negativo mostra isso, né? Que tem um foguinho ali querendo, né? Querer rolar. E aqui com 9 de copas e 10 de copas, mostra que você é uma pessoa que hoje entende que o prazer é fundamental na sua vida e que para que você tenha uma realização tanto pessoal quanto profissional, você precisa canalizar suas energias sexuais para situações que são realmente favoráveis para ti, né? Ou mesmo relacionamentos que sejam favoráveis para ti, porque quando a pessoa tá no triângulo amoroso, ela tá com a cabeça às vezes aqui, né? Só no pau, pensando no pau, ou só pensando tchaca-tchaca-rabuchaca e não leva outras questões pro plano do emocional. E tudo bem para quem consegue dar conta, né, dessa coisa, às vezes, desse poliamor, dessa coisa, às vezes, sei lá, de pessoas que gostam, né, de swingueiro. Tudo bem, a gente não tem preconceitos aqui, mas se você tá aqui nesse canal, provavelmente você quer saber coisas relacionadas a essa emoção que às vezes está descontrolada, ou mesmo você se colocou ali numa situação, né? Quando você entra às vezes num triângulo, assim, não vai pegar nada, vai ser só uma noite. E às vezes a coisa não é só uma noite, porque energia de troca sexual é uma coisa que vai além do campo emocional, tem um lado espiritual. Então aqui há uma necessidade de você entender essa coisa, né? Por isso que a carta da temperança está aqui, 9 e 10. Então existe uma sequência, né, de fatos. Eu penso assim, aquelas pessoas que às vezes usam o corpo, né, para fazer o tchaca-tchaca, elas têm que ter um processo ali de limpeza gigantesco, porque as energias, elas ficam, né, o impacto que isso tem no espiritual, no sexual, acaba trazendo, às vezes, esses desequilíbrios, né, principalmente na questão racional, e é por isso que a temperança está aqui, para que você limpe essas energias e entenda que as questões elas ultrapassam às vezes a ordem que é só a ordem do corporal, né, da coisa carnal, na verdade, né? E aqui, para tirar uma energia carnal, nós vamos aqui com o tarô da sexualidade. Eu não vou me expandir muito e a gente finaliza aqui. Vamos lá. Eita, caiu no chão, não é? Do chão, não pego não, chama da taróloga. Aqui, ó. Vocês com os enamorados, aqui tá mostrando bem que tem uma escolha, né, no positivo. Com cavaleiro de paus aqui no positivo, vamos ver aqui a energia no negativo. Ao contrário, 7 de paus. Ao contrário aqui, vamos aceitar, né, o inverso. E a gente finaliza aqui. Na sexualidade, há o quê? Há uma escolha a ser feita, óbvio, né? Por isso que vocês estão aqui no canal de triângulos, né? Então, a carta do canal saiu aqui, o The Lovers, com 9 de copas e 10 de copas e o The Lovers. Há uma escolha que você tem que fazer para a sua sexualidade. Você tem um potencial de realização numa situação, né? Se você for a pessoa desfavorável do triângulo, você tem outras possibilidades, porque tem um cavaleiro de paus aqui vindo a seu encontro, algo que talvez seja bem caliente para você, mas que te traga aqui uma paixão, alguma coisa que te dá sentido. Mas dentro dessa possibilidade também, quando você for a pessoa que é o traidor, você tem verdadeira paixão e amor, talvez por essas duas pessoas, ou não,
né? Então aqui, ou a escolha justamente seja ficar no amor, porque assim, 10 de copas com 9 de copas são pessoas que estão comprometidas com o sentimento. E quando a gente tem aqui o mundo, a temperança e o cavaleiro de paus, vocês têm um movimento, né? Vocês estão em movimento. Cavaleiro de paus no positivo agora, para reforçar que se você estiver se relacionando com Áries, Leão e Sagitário, elemento fogo, ou estiver forte no mapa, você tá num processo, né, de autodescoberta das suas questões. Você está caminhando para isso, está deixando que a sua energia sexual volte a florescer. E numa situação negativa aqui, a gente pensa o quê? Você tem aqui o 7 de paus, que seria uma carta de vitória se estivesse do outro lado, depois de muita guerra, mas aqui ela está de cabeça para baixo. Essa vitória, né, que você parece que teve ali em relação a uma determinada coisa, né? Principalmente aqui eu vejo com o elemento fogo, existe algo ali que tá num processo obscuro, talvez num processo de reconciliação. Aqui não há uma chave, simplesmente você estiver se relacionando com o elemento fogo e com o elemento ar. Há uma dificuldade de um reinício, há uma dificuldade de você conseguir essa vitória com esses elementos, de você conseguir se manter, sabe? De você conseguir dar projeto para essas questões. Aqui vocês estão muito mais favorecidos para questões de escolhas relacionadas ao plano emocional. 10 de copas e 9 de copas, vocês têm um potencial de tanto uma realização de desejos quanto uma realização emocional real. E que mais um arcano maior, né, que se confirma, e que esse que é o arcano desse canal, é o The Lovers, que é a carta dos amantes. Então aqui a questão, ela tá muito mais num plano emocional. E esse plano emocional pode sim ser com o elemento água, né? Quando a gente pensa que Câncer, Escorpião e Peixes, muito forte, ou com o elemento fogo realmente, entendeu? Aqui dessa treta negativa, o elemento fogo tá muito mais favorável para você, porque existe um processo, né, que tá em movimento para você se expandir aqui nessa relação, seja em qual posição do triângulo você esteja, entendeu? Agora, o que eu sinto aqui é que para o elemento ar não há possibilidades. Por quê? Porque é uma energia tóxica, é uma energia que pede, toda vez que você pensa em reiniciar algo com essa pessoa, olha só, a situação fica de cabeça para baixo, no sentido de que não há possibilidade de uma vitória, de um andamento. Você vê, o cavalo não consegue andar, tá vendo? Ó? Fica de cabeça para baixo. Aqui, ó, já numa situação com elemento fogo, se for o caso aí de vocês, o movimento da libido vai, sabe? Flui. Então, assim, não tem muito empecilho, né? Então, aqui há uma tendência de vocês que estão aí se relacionando com esses elementos, né? Que só faltou. Aqui, ó, falei de água, falei de fogo. E falei de ar, só faltou o elemento de vocês, terra, né? Se você estivesse relacionando, que tentou sair ali no negativo, se você estivesse relacionando com o elemento terra, com o mesmo que é o de vocês, né? Porque a gente tá falando de elemento terra aqui, mas ele não apareceu concretamente. Então quer dizer que ainda não há aqui algo firmado naquilo que é o seu elemento. Então aqui há uma situação que te coloca nesse emocional de turbulência, que tem o potencial aqui de você fazer a escolha certa, né? Então, quando você está com a carta dos amantes no positivo, 9 de copas e 10 de copas, você já sabe quem é que você tem que amar, certo? Você já sabe quem é que você tem que respeitar, quem que você tem que ficar. E aqui mostra que o mundo
O reinício, no caso aqui com o elemento fogo, é muito mais favorável. Leva-se tempo, tá? Tem paciência, tem que ter muita paciência, leva-se tempo, mas há um potencial, certo? E eu vou tirar uma última carta para finalizar, para a gente poder ter uma última mensagem para dar uma resumida aqui. Vamos lá. Qual é? Três de copas. Olha só. Três de copas aqui mostra que talvez aí, se você é amante ou se você é a pessoa que está traindo, existe um triângulo realmente. Se você está aqui, é óbvio que tem, né? Porque você está no canal de triângulo. Mas aqui, o Três de Copas, ele confirma. Existe uma comemoração, mais uma carta do elemento água. Se você estiver se relacionando com o elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, realmente há algo de muito potencial com esse elemento. E esse elemento aqui, até o seu Escorpião, se você for de Touro, por exemplo, seu oposto complementar, há algo ali que está gritando para que você entenda suas emoções, certo? Se a questão aqui é devo ficar com meu amante, ou devo ficar com meu oficial, devo ficar com a minha amante, devo ficar com o oficial, ou devo acabar com essa bagaça toda e reiniciar minhas tretas, aqui a situação está mostrando que vocês têm um potencial de realização, de comemoração, mesmo que parece que a pessoa está afogada, né, em sentimentos. Três de Copas é a carta do triângulo, junto com a carta dos amantes, há uma potencialização de vocês sim ter essa disponibilidade de uma escolha e que essa escolha vai trazer para você uma realização, que é uma realização emocional, tirando equívocos daqui, tirando uma sensação de controle no negativo, né? E esses reinícios, para que eles sejam favoráveis, você tem que entender que independente da sua escolha, seja por A, B, C ou D, você tem um potencial de 10 de copa, de uma realização, você tem um potencial de 9 de copa, de um prazer e de uma concretude na questão emocional. E você tem o potencial do quê? De você conseguir se reequilibrar, temperança com o mundo, nas suas questões mais globalizantes, sabe? Aquelas que te deixam, às vezes, desestruturada. Mas aqui é temperança no positivo, com 3 de copas. Você vai comemorar uma escolha que você fizer. E essa escolha que você fizer será a melhor escolha que você fará. Porque você vai ter o 3 de copas, você vai ter comemoração, 10 de copas e 9 de copas. Aquilo que você escolher vai ser o que é bom para você. Aqui o tarô não falou escolha amante ou não. Gente, cada um vai avaliar a sua situação. Eu dei os elementos aqui. Elementos que estão desfavoráveis e elementos que estão favoráveis. Aí você vai avaliar a sua real situação. Tarô não é aqui para você seguir como se fosse uma cartilha. Aqui é um entretenimento que você tem que buscar dentro daquilo que você está escutando como interpretação, o que cabe para sua realidade. Bem, o que eu tenho para vocês. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Obrigada, tchau.